Falar sobre a Letícia é falar sobre determinação. Eu acho que não existe uma pessoa mais determinada do que ela. Falar sobre a Letícia é falar sobre determinação. Falar sobre a Letícia é falar sobre agitação, determinação. Falar sobre Letícia é falar sobre potência. Uma mulher que ao mesmo tempo pode ser forte, uma mulher que pode ser raçuda, ela pode ser leveza, ela pode ser calmaria. Falar sobre a Letícia é falar sobre irmandade, amor e muito carinho, porque ela sempre teve tudo isso muito comigo, então... Falar sobre a Letícia é falar sobre muito trabalho, muita dedicação, muita parceria, muita empatia, cuidado. A Letícia é uma pessoa muito que se preocupa com o outro, que pensa em construir, pensa grande. Falar sobre a Lelê é falar sobre algo grandioso, impactante. Falar sobre a Letícia é falar sobre a descoberta de um potencial. De existir, de descobrir o afeto e de ocupar espaços. Falar sobre a Letícia é falar contrapontos e paradoxos. É falar que uma menina completamente desprovida gerou uma vida que hoje me tornou a melhor mulher. Falar sobre a Letícia é de momentos muito bons, de momentos muito felizes, muito prazerosos, e é uma delícia, e eu tenho certeza que estar ao lado dela, ela contagia a todos. É falar sobre uma menina que aos 3 anos de idade me ensinou que amar é obedecer. Nós duas fomos ao supermercado. Ela tinha 3 anos. Quando entramos, ela falou: vovó, compra um sorvete? E eu disse: vai fazer a maior meleca. Na saída eu compro. Entramos, fizemos a compra. Quando saímos, eu passei na sorveteria, comprei o sorvete. Quando nós duas estamos sentados chupando sorvete, ela falou: nossa, vovó, eu te amo tanto, tanto. E eu perguntei: mas por quê? Ela falou: que você só me obedece. Você me obedece muito. Aí eu disse: eu também te amo muito, porque você também me obedece muito. E aí eu aprendi que amar é obedecer. O traço dela que mais me impressiona, e eu incrivelmente falei esses dias pra ela também, ela tem uma pureza que é admirável, porque ao mesmo tempo ela consegue enxergar o melhor de cada um. Isso tudo ela só consegue fazer porque ela também é pura, ela também enxerga o melhor dela o tempo todo. O traço que mais impressiona a Letícia é a vontade de estar ao lado de todos e estar sempre feliz, contagiando com a alegria dela, com o humor. O traço da Lê que mais me impressiona é o dom que ela tem de transformar a dominância em doçura. Então ela consegue tudo o que ela quer, e às vezes isso me dá raiva, com um singelo toque, com um doce sorriso. O que mais me impressiona, eu acho que é a questão dela ter muito foco nas coisas, porque ela nem sabe disso, mas quando ela pega algo pra fazer, ela realmente vai até o final, assim, ela nunca desiste. E até com as coisas das outras pessoas, assim, quando a gente não consegue terminar, ela vai lá e fala: dá isso aqui, e vai lá e termina pra gente. Então, é o foco. Ela é uma mulher extremamente guerreira, inteligente, amiga, alta astral, engraçadíssima, criativa. Ela é realmente, assim, um mix de coisas maravilhosas, tudo uma mulher só. Eu acho que uma coisa que me impressiona na Letícia é que ela sempre tá muito presente, não importa a situação que aconteça. Então, ela pode estar com você jantando no dia anterior e amanhã ela tá numa reunião de negócio, e depois ela tá numa corrida com a família dela, e depois ela tá de novo com a gente. Ela tá sempre ali muito presente, então eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro nela. Um traço dela que me impressiona bastante é a resiliência sobre qualquer quesito, né? Mesmo que por dentro ela esteja super mexida, ela é muito resiliente para lidar com os pontos necessários. O traço da Letícia que mais me impressiona, eu acho que é o cuidado que ela tem com as outras pessoas mesmo. Talvez ela não perceba mesmo que ela
faz muito pelo outro, sempre preocupada, às vezes até esquece dela mesma, acaba dando mais do que ela pode, ou tudo que ela pode. Isso vai fazer ela colher bons frutos. Já faz, né? O traço da Letícia que mais me impressiona é a determinação. Acho que ela sabe que tem, mas é o que mais me impressiona. Eu acho bonito de ver ela tão jovem, já era assim, muito determinada, muito afim de fazer o que ela gosta. Enfim, sempre correu atrás das coisas dela com muita força, com muita beleza. O traço da Letícia que mais me impressiona é essa coragem de saber que ela tem a contribuir a transformar e exercer essa transformação com autenticidade, com amorosidade, com tanta alegria e brilhar. Eu acho que ela não sabe o quanto nós duas somos parecidas em termos de princípios, em termos de identificação, porque nós nunca falamos sobre isso, porque na verdade eu sempre fui professora. Eu trabalhei na área financeira, porque eu era professora de matemática, dava aula de financeira, e hoje ela trabalha, na verdade, também com finanças, né? Na formação financeira das pessoas. Mas nós nunca trocamos sobre isso, apesar de eu acompanhar todo o trabalho dela. Mas ela não sabe disso. Mas eu sei e me orgulho disso. Vejo o quanto tem de mim nela e dela em mim. Ai, vamos lá. A memória que eu nunca vou esquecer da Lê foi bem recente. Eu tava passando, né, por uma dificuldade mesmo, pessoal, e a gente tava no avião, indo viajar, e acho que foi um bom momento pra gente falar sobre a gente, sobre a nossa amizade mesmo, assim. Então, a gente vem criando essa amizade, né? Tem um ano aqui que eu conheço a Letícia, mesmo que a gente já tenha se encontrado, eu falo em outras vidas, porque não é possível, né? A coincidência da tia Dani já ser minha diretora, amigas de infância que a gente descobriu que a gente tem juntas e tudo mais. Mas a memória que eu mais considero foi quando a gente realmente se olhou como amiga, assim, pela primeira vez. Gente, são tantas memórias, porque assim, a Letícia, ela nasceu dentro da casa onde eu morava, né? A gente foi se descobrindo ali, eu sou 13 anos mais velha, mas a gente é parceira, né? E eu acho que as imagens todas que eu mais lembro são dela bebê, né? Então, assim, eu lembro de um aniversário dela, de um aninho, que ela teve febre, ficou vermelhinha. Eu lembro dela ficar molinha, assim, no meu colo. A memória que eu tenho com ela, que eu nunca vou esquecer, é a primeira vez que a gente foi pra Disney, nossos pais não foram. Então, foi, tipo, a gente. E eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, assim. Tava só eu e ela. Claro, tinha a família da melhor amiga dela também, mas, tipo, de família tava só eu e ela. Ela fazia de tudo pra me ver feliz. A gente fez todas as minhas vontades, então ela deixou de fazer as minhas coisas por ela, ou por mim, né? Então foi um momento extremamente feliz, assim, era o meu sonho. Então ela conseguiu realizar o meu sonho. A memória afetiva que eu tenho dela é no momento que eu tava triste, enfim, tinha passado uma situação meio chatinha no evento que nós estávamos, e ela me abraça, e ela fala pra mim, ela fala assim, meu, que isso? Ei, acorda, tá tudo bem, você não é isso não te resume. Enfim, ela é uma pessoa que conseguiu me reconectar, que me fez lembrar quem eu sou, pra que eu não ficasse naquela energia negativa, naquela energia baixa. Ainda mais no lugar que nós estávamos, né, que era um lugar de curtição, um lugar pra aproveitar, um lugar pra descontrair, pra gente esquecer realmente dos problemas. Então ela veio como uma força nesse momento, né, me abraçou e de fato aquilo virou uma chavinha em mim absurda, que eu levo até hoje pra mim. Então a memória afetiva que eu tenho dela é deste momento. A Lelê, ela me faz me lembrar sempre das coisas boas, independente das ruins. Uma memória que eu tenho dela que eu nunca vou me esquecer foi de uma atividade na escola que a gente estava fazendo de inglês, no qual era pra gente falar sobre o que tinha feito nas férias, e ela não sabia uma palavra de inglês. E eu fiquei repetindo pra ela o que ela tinha feito, a fala dela, né, o que era pra ela falar. E ela ficou decorando.
E aí, quando foi a vez dela de falar, ela falou exatamente como eu falei, assim, e eu segurando pra não dar risada. Sendo que depois, quem foi morar fora do Brasil foi ela. Mas é uma coisa que eu lembro e sempre dou risada. A memória que eu tenho da Letícia, que eu nunca vou esquecer, é do dia que eu pedi ela em namoro lá em Paris. Quase uns 2 anos, assim, entre idas e vindas. Aí a gente, uma hora, decidiu que a coisa ia andar, né? Que ia começar a andar sério. Aí a gente fez uma viagem, e aí nessa viagem já tava tudo meio esquematizado. Aí no último dia do ano, a gente foi lá na Torre Eiffel, lá em Paris, e fizemos aquele clichê, né? Exato. Aí eu ajoelhei lá e pedi ela em namoro. Marcou muito, e eu acho que marcou a infância dela, que ela vai lembrar com certeza, quando ela chegava da escola, que a gente tinha uma casinha lá em Carapicuíba, e todo final de tarde ela chegava, que ela, mesmo eu cansado, chegando, que eu já estava cansado do trabalho, ela chegava da escola e ela me acordava, fazia questão da gente ficar jogando vôlei, que a gente tinha um quintalzinho no fundo da nossa casa. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu estava passando por uma situação muito complexa familiar. Eu sentei no sofá, aí elas já tinham, acho que uns 11. Eu sentada no sofá quieta. Não é do meu perfil ficar quieta. E ela sabe disso. Ela veio quietinha também, sentou ao meu lado, olhou para mim e falou: vovó, posso fazer uma pergunta? Falei: pode. Você está procurando o lado positivo do que está acontecendo? Porque eu sempre disse a ela que tudo tem um lado positivo. E eu respondi: tô. Ela me perguntou: quando você achar, você me conta? Aí eu falei: quando eu achar, eu te conto, mas eu acho que eu já achei. Falei para ela. Ela falou: você já achou? Falei: já. Você estar preocupada em que eu ache o lado positivo para me acalmar é a maior demonstração de amor que eu posso ter na minha vida. Então, eu já achei. O lado positivo é o seu carinho, é o seu amor, é a sua demonstração de preocupação. Tá achado o lado positivo. Um dia que a gente estava brincando e ela vestiu o meu jaleco de enfermeira. Ela ainda era bem pequenininha, devia ter uns 2 anos. E tava com o cabelinho assim todo esvoaçado. E dali eu vi assim um olhar admirador, um olhar que se encantava, né, com um pouco do meu universo, e isso ficou guardadinho. Tenho várias memórias, afinal de contas eu estava lá, em todas, ou quase todas, ainda bem, né? Mas a que mais me faz refletir é quando a gente tomava banho de chuveiro, que era um banho que de banho não tinha nada, porque nem sabonete existia, mas era um momento que eu pegava ela no meu colo e a gente tomava banho com os corpos grudados, sentindo uma conexão de mãe e filha. E ali a gente cantava a nossa musiquinha. Um dia o homenzinho torto morava na casinha torta e andava no caminho torto, sua vida era toda torta. Um dia o homenzinho torto a minha filha encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. O que eu aprendi com a Lê é ser maleável. Eu acho que ela é uma pessoa que junta com resiliente, né? Eu acho que por conta de ser resiliente, ela aprendeu a ser maleável e a se ajustar naquilo que é necessário. E eu acho que eu fui na onda dela. Eu acho que até pela minha história dentro da FinScale, eu fui muito na onda dela, de cara, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu sempre imaginei que eu poderia ir longe, mas ela fez com que eu olhasse pro meu potencial de uma forma diferente. Não é que eu vou longe, eu posso ir além. E é difícil hoje os profissionais mesmo, né, na posição dela, principalmente, falar de uma forma aberta nesse sentido. E o que eu consegui enxergar com ela é que o céu ainda não é o limite para mim, assim. E acho que isso também fez com que eu me olhasse de uma forma diferente, sabe? A gente aprende muito mais com os filhos que os filhos aprendem com a gente, né? Eu aprendi com a Letícia que
nada é perdido, tudo está ao nosso alcance. Se a gente focar, a gente vai alcançar. E ela sabe que nessa trajetória dela, de vida, de mulher, de esposa, de filha, ela é uma pessoa que, como que eu vou dizer assim, que ela é tão forte, com a presença tão forte, que isso me inspirou a muita coisa também. Eu aprendi com a Letícia a ter fé no invisível e acreditar ainda mais que o desconforto nos traz encontros. O que eu falaria para ela que eu acho que ela tem que ouvir hoje é a questão de ela pode fazer tudo, mas também ela tem que descansar um pouco, porque ela se esforça muito, mas ela também esquece um pouco dela. Então, ela tenta, claro, pegar um pouco dela nos momentos do dia, tipo, no treino, fazer alguma coisinha assim, mas eu acho que ela tem que pegar um tempo para ela mesmo, que eu acho que às vezes ela esquece. Nunca disse para ela que eu sempre a reconheci como minha alma gêmea. Nunca disse, mas reconheço todos os dias. Todas as perguntas, todas as vezes que ela me liga, vovó, tem outra palestra, oração. Então a gente divide fé. Bom, não esquece da oração, vai ser 9. Eu não esqueço. Aí quando ela termina, ela me liga, foi tudo bem, deu certo. Eu nunca disse. O que eu acho que ela precisa ouvir hoje é para ela continuar, porque eu imagino que não deva ser fácil, mas que eu não sei nem como deve ser estar na pele dela, com todos os problemas e, enfim, os percalços, mas para ela continuar. E ela sabe da nossa conexão, até mesmo ela estando, quando ela foi viajar para os Estados Unidos, que foi uma parte da minha vida que eu sofri muito com a ausência dela. E assim, o que eu acho que eu já falei de tudo para ela, mas eu vou falar mais uma vez que ela é uma peça fundamental na minha vida. Eu sem ela, eu acho que eu não seria esse homem que eu sou hoje. O que eu nunca falei para ela é que, mesmo com todas as incertezas de uma menina, hoje, com as certezas de uma mulher, eu faria tudo de novo para estar com ela nessa vida e em outras. Eu acho que ela sabe que ela é boa, mas eu consegui acessar um lugarzinho nela de insegurança, assim, que eu vejo que não é todo mundo que consegue, assim. E o que eu falaria pra ela é que existem muitas pessoas que se inspiram nela. E eu não tô falando de gente da internet, não. Eu tô falando de carne aqui, ó, assim. Porque quando ela tá junto, ela passa uma segurança que nenhuma outra pessoa consegue passar. Isso é um talento mesmo, assim. Acho que muito mais do que um talento. É uma dádiva que ela tem, sabe? E se hoje eu pudesse falar alguma coisa além de trabalhe menos, seria que ela é muito mais foda do que ela imagina. Muito mais incrível do que ela imagina. Eu acho que ela não tem noção. Que ela tá tão ocupada que eu acho que ela não tem noção mesmo, assim, sabe? Do quanto ela impacta a vida das pessoas. Já te falei muitas coisas, amiga, mas te admiro demais, te amo demais. Agradeço muito por ter você na minha vida. Acho que você não faz ideia do quanto você é especial e amada por todos nós e inspiração. Tenho certeza que não só para os seus amigos, mas para muita gente por aí. E a gente tem muito orgulho de você. O que eu gostaria de dizer para você? Que você continue sendo essa pessoa incrível, corajosa, enfim, doida, agitada, estressada, mas que você se lembre de que você tem liberdade para não ser. Você tem liberdade para se reconstruir, você tem liberdade para assumir outros papéis, você tem liberdade para tirar tudo que você construiu até hoje e construir de novo durante toda a sua vida e quantas vezes você quiser. Feliz aniversário! Meu love, eu desejo muitas felicidades, muita alegria, muita paz. Você merece, você precisa. Que esse novo ano seja um ano de autoconhecimento, de maturidade,
toda energia boa, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, simpática, educada, inteligente, bonita, perfeita para mim e para todo mundo que convive com você. Que seus passos sejam cuidados, zelados, e que você siga transformando e sendo transformada. Te amo. Só queria desejar um feliz aniversário, Lê. Eu te amo demais. Feliz aniversário, Lê. Feliz aniversário, Leite. Ai, Lê, feliz aniversário. Eu sou uma pessoa muito grata por você. Me dá a oportunidade de fazer parte do seu sonho, porque eu sei que você vive a Finscale. E eu acho que a gente já falou isso. Não tem como imaginar a Finscale sem a Letícia, né? E não tem como imaginar a Letícia sem a Finscale. Então, mas eu gostaria de lembrar que você não é só isso. Isso é uma parte da sua vida muito importante. Então, o que eu desejo de mais belo e lindo para você é que você tenha um dia maravilhoso, com muito amor, muito carinho, que essas mensagens lindas aqui façam com que você lembre quem você é. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho assim e falar, cara, eu tô no caminho certo, mas eu não posso esquecer quem eu sou. Então eu espero que hoje a gente consiga fazer com que você seja lembrada de quem é a Letícia, o quanto ela é amada. Feliz aniversário, Lê. Eu acho que eu não preciso dizer nada, mas eu amo muito você e eu preciso que você saiba que eu sempre estarei ao seu lado. E você é a melhor irmã do mundo, você me proporciona as melhores coisas e eu te amo. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você tenha mais 27 anos de vida com esse entusiasmo, porque entusiasmo é Deus no coração e traz para nós uma coisa chamada alegria no que faz. Que você tenha isso, que você tenha muita saúde, muita leveza, muito amor no seu coração, porque assim você contribuirá com todos que estão em sua volta. Isso é muito importante para o mundo. Te amo do fundo do coração. Seja feliz, minha alma gêmea. Eu vou desejar um feliz aniversário para minha filha, com muita alegria. E assim, até a gente brincava, né? Quando ela era menor, ela falava assim, ela falava, pai, não vejo a hora de ter 18 anos para me tirar minha habilitação. Isso ela tinha uns 9 anos, eu falava assim, filha, daqui a 5 minutos você vai ter 18. E hoje eu falo para você, filha, que passaram os 5 minutos e você já tá quase chegando nos 30. Então, assim, o que eu desejo para você, filha, é muita paz, muita felicidade, muito amor. Eu sei que todo mundo que tá aqui, todo mundo gosta muito de você, entendeu? E assim, no jogo da vida, até um dia a gente estava correndo, você falou assim para mim assim, pai, pode ir na frente, eu nunca vou te deixar para trás, filha. No dia que eu puder tá um metro na sua frente, que eu possa pegar na sua mão e te puxar, eu vou estar. Na frente eu não vou estar jamais. Eu quero que você esteja na minha frente, que você me espelha muito. Ah, filha, parabéns. E viva. O restante já tá pronto para você. Te amo muito. Aquele amor que dói. Mas é um dói de doído gostoso. Do gosto gostoso de gostar de você. Puta, gente, que isso? Vocês podiam ter pegado mais leve. Maria, puta que pariu. Era pra ter passado, mãe. Vai pegar água, mãe, por favor. Vai. Água. Não acabou, não. Para de trabalhar. Isso que eu ia falar. Tá gravando, isso pode entrar no take lá. Ai, posso chorar meia hora ali naquele canal. Mãe, 29. Eu falei 27 de novo? Por que eu... Como é que eu tô? Tira essa parte do tanto. Você consegue arrumar? Por que eu tô com isso no 27? Então é isso, a gente não poderia deixar de fazer um documentário para parabenizar, né, mais um ciclo de vida de uma pessoa que é tão especial pra gente, e eu falo isso como time da Finscale como um todo. Não deu pra todo mundo participar, mas eu tenho certeza que todo mundo se importa com você, te deseja muitas coisas boas e que você seja muito feliz. Exatamente. Lê, meus parabéns, viu? Eu te conheci assim que entrei aqui na Finscale, né? Já foram um pouco mais de 2 anos
Quando tudo ainda era mato. Eu cheguei aqui, tinham 6, 7 pessoas. Eu sempre bato muito nessa tecla, né, de que para mim passou muito rápido, né? E foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento, com o time como um todo, mas também muito da sua parte, né? Torço muito para que esse vídeo tenha mexido, nem que seja um pouquinho seu coração. Amanhã você vai querer acabar com a nossa vida. Espero que tenha te impactado de forma positiva, né, com as mensagens de cada um aqui. Meus Feliz parabéns, aniversário, Lelê. que venham muitos anos de sucesso, de conquistas, que a Finscale cresça cada vez mais, e ela vai crescer. Afinal, ela foi fundada por pessoas muito capazes, muito competentes, né? Você, Rafa, Caleb, e tem um time também muito bom, né? Que em breve crescerá cada vez mais. A Finscale acaba que também é um reflexo de quem você é. Então não tem como não ter um resultado positivo disso. Feliz aniversário, Lelê. Parabéns, Lê. Beijos.